a prática do pastorado. A prática pastoral, como diz, não se restringe a um ou outro aspecto, a uma ou outra área da igreja, mas sobre o pastor pesa a responsabilidade de supervisionar todas as áreas e departamentos. Evidentemente, como um bom administrador sujeito às orientações de Deus, saberá delegar funções e responsabilidade a homens e mulheres, também chamados por Deus, para serem cooperadores da obra. Vamos lá. O funcionamento da igreja, que é o corpo de Cristo, é caracterizado pela colaboração mútua de todos os seus membros. Meus irmãos, vamos colocar como exemplo o nosso corpo. Todo ele precisa estar trabalhando em perfeita harmonia. Ele precisa estar trabalhando com um só objetivo, com um só foco. Ele precisa estar acerca do direcionamento, acerca do que ele vai fazer. É essencial nós compreendemos isso. A Bíblia diz, como é que a mão direita pode dizer para a mão esquerda isso? Então, tem que haver uma harmonia. O corpo de Cristo tem como cabeça Jesus. Mas Deus delegou líderes para supervisionar, organizar, né, o bom desempenho do trabalho do Senhor na face da terra. É muito importante nós termos essa compreensão, termos esta noção, né, que Deus ele pega homens e mulheres para colocar na posição certa. Muito bem, vamos lá. Segundo Paulo, todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O pastor que compreende essa peculiaridade da igreja deve, evidentemente, ensinar as ovelhas para que elas percebam que não existe nenhum membro que seja tão fraco a ponto de não ser necessário ao corpo. Todos nós compreendemos que toda parte do nosso corpo ele é importante, até aquele que muitas vezes nós não prestamos atenção nele, não zelamos por ele. Qual é a parte do corpo, do seu corpo, que você zela menos? Que você não dá aquela parte de higienização, que é chamado de asepsia, que você dá menos atenção? Mas eu quero dizer para você que todo o nosso corpo, ele é importante para a perfeita harmonização do nosso corpo. O pastor ele tem que ter essa compreensão, que cada membro da igreja, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, eles são essenciais. Uma certa vez, me veio agora a lembrança de um grande pregador. Quando o homem pregava, almas se rendiam, pessoas eram salvas, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Aquele homem todo pomposo, achando que era a última Coca-Cola do deserto. Até que, de repente, ele sentou na sua poltrona, ele descansou, pensando no trabalho dele, o que ele tinha feito, das campanhas, e quantas almas tinham se rendido. Entra um varão de branco na sala dele. Ele percebeu que no semblante daquele varão havia uma preocupação. Aquele varão de branco que entrou na sua sala não disse nada, botou as mãos, tirou um martelinho de ouro
e tirou um pedaço de pedra que tinha dentro do corpo dele. Ele tirou, colocou numa balança, fez todo um processo químico e bateu o martelo. E aquela pedra se tomou em pequenos pedregulhos. E ele começou a fazer anotações. E quando ele fazia a anotação, ele terminou, colocou na mão do obreiro aquela anotação e começou a dizer: que Deus tenha misericórdia da tua alma. Que Deus tenha misericórdia da tua alma. E ele diz assim: o zelo de Deus pesa 100 quilos. E foi embora. Aquele homem, quando olhou aquela planilha que tinha todas as pesagens, ele percebeu que algo estava faltando nele. Algo estava acontecendo na vida dele, que precisava ele rever isso aí. E esta história eu li naquele livro, O Plano Divino através do Século. Muito bem. Onde eu quero chegar? Que naquele sonho também, aquele varão falou para aquele homem. Aquele homem, ele adentra até as regiões celestiais. Ele viu coroas pequenas, coroas grandes, todo tipo de coroa. Ele olhou para aquela coroa maior, ele disse para aquele varão e disse: aquela coroa só pode ser a minha. Aquele varão disse: esta coroa não é para ti, não é tua. E ele começou a olhar e se preocupar. E disse: e qual é a minha coroa? A tua coroa é aquela menorzinha. E ele ficou curioso, perguntou para aquele varão, dizendo: então, e esta coroa grande? De quem é? De quem é esta coroa grande que está ali? Aquele varão de branco disse: aquela coroa grande. Tu te lembras daquela mulher que fica lá no final da igreja? Aquela mulher que todas as vezes, quando tu vai pregar, quando tu vai ensinar, quando tu vai fazer tuas campanhas, e tu ganha muitas almas para mim, muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são curadas, são batizadas. Aquela coroa é daquela mulher. Toda vez, quando você vai fazer suas campanhas, quando você vai fazer suas pregações, aquela mulher entra no quarto, ela começa a orar pela tua vida, ela começa a interceder por ti. Aquela coroa, homem, é daquela mulher. Eu quero dizer para vocês, irmãos, todos nós, no reino de Deus, tem sua importância. Todos nós, no reino de Deus, sendo líder ou liderados, todos nós temos algo para fazer para Deus. Nós temos algo para trabalhar no reino de Deus. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Me lembro de uma certa feita, eu estava em Belém do Pará. Minha esposa estava doente. Ela deitada na sua rede, eu balançando ela, e de repente, aquela voz ecoou no meu ouvido, dizendo: levanta-te e vai visitar o meu servo. Vai visitar o meu servo. Deus me disse o nome do servo dele. E eu fui visitar aquele servo de Deus. Realmente ele estava doente. Realmente ele estava acamado. E naquele momento eu orei pela vida do meu irmão. Jesus curou ele. E também nesse dia eu pedi para o meu Deus. Eu disse: Senhor, eu deixei minha esposa doente na minha casa. Se o Senhor puder visitar a minha casa e curar minha esposa, ou encontrar ela balançando na rede e cantando um hino, eu sei, Senhor, que tu fez a obra. Chegando em casa, a minha esposa estava balançando na rede.
E eu disse, a dor que você estava sentindo, ela disse, eu não estou mais sentindo nenhuma dor. Jesus tinha curado. Deus, ele vela e zela pelo obreiro, pelo homem de Deus, pela mulher de Deus, que coloca em prática a sua chamada. Não só a questão de colocar em prática, mas ele tem que um senso de organização, tem que ter um senso também de orientação, sabe valorizar todos os princípios de ordenança divina, está sensível para ouvir a voz de Deus e obedecer. Também está pronto para ver onde pode dar melhorias para uma melhor organização do reino dentro dos departamentos do qual Deus tem colocado ele como líder. O pastor ele tem que compreender essas peculiaridades. A igreja, ele é um organismo vivo. Ele precisa de cuidados, não somente dos cuidados na questão de organização, de uma estruturação, mas também tem que ter também aquele cuidado de sentimento verdadeiro, de amor uns pelos outros. Interessante, meus queridos, me permita eu falar nesta noite para vocês. Muitas vezes, se você fazer aqui uma análise, quantas pessoas têm saído da igreja? Tem saído mais gente do que entrado. Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes nós se esforçamos, você se esforça para ganhar uma vida para Jesus. Você se esforça, você ora e conquista aquela vida para o reino de Deus. Mas muitas vezes, dentro do reino, dentro do organismo, por falta de um bom funcionamento, o que acontece? Muitas vezes nós matamos aquele membro que é tão importante para o corpo. Eu quero trazer esta visão, eu quero trazer para você esse sentimento que o reino de Deus não está a questão só de eu ver o que está acontecendo, mas também eu tenho que sentir o que está acontecendo, o que eu posso fazer pelo reino. E eu tenho que entender a importância que eu e você temos para o reino de Deus. Eu preciso compreender isso. Eu preciso ter esse norteamento dessas verdades. Não somente, eu preciso compreender isso aí. Se eu não tiver essa compreensão do reino, que o reino é um organismo vivo, que tem pessoas vivas, que tem sentimentos, que tem emoções, que tem vontade. Mas o que fazer para harmonizar essas vontades, esses sentimentos, para o crescimento do reino, para o benefício do reino? O que eu devo fazer? Isso é essencial e é muito importante. Por isso que o nosso molde diz assim o pastor deve contar com a cooperação imediata do ministério. Agora, falando de ministério, como é bom, como é maravilhoso, meus queridos, dentro de um ministério, ter obreiros de visão. Não somente o líder, mas os obreiros que estão no lado do pastor, as obreiras que estão do lado do pastor. Imagine vocês se Arão e U não tivessem essa visão, essa atitude. O que acontecia? Estavam no deserto, estava havendo uma guerra. E Moisés, quando levantava as mãos para o alto, o povo de Israel vencia a guerra. O braço de Moisés foi tão pesado que desfalecia e colocava para baixo. O povo perdia a guerra. Observe que quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus tem atitude, tem visão, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram a mão de Moisés e levantaram para cima. Eu e você temos que dar as mãos para a nossa liderança. Muitas vezes o líder ele cansa. O líder, muitas vezes, ele acontece na vida que ele vai ter que precisar um dia da tua ajuda. Ele vai precisar um dia da tua atitude, vai precisar do teu sentimento. Aí, nessa hora, você está com um amigo de levantar e dizer,
Estou aqui do seu lado. Se você quer andar 1 milha, eu vou andar com você 2. É desta forma, é desta maneira que o reino cresce. Nessa hora, gente, não pode aparecer o egoísmo, o orgulho, a soberba. E sim a humildade do obreiro e da obreira em gerar benefícios para o crescimento do reino. E também um sentimento de ganhar almas para o reino. Quantas pessoas não estão morrendo hoje? Quantos jovens estão perdendo a vida? E nós, no nosso orgulho, na nossa soberba, no nosso conforto, nós só temos pena. Morreu fulano, morreu Beltrano. Mas nós nunca tivemos um dia de sair de casa e falar do amor de Deus para estas vidas. As virtudes morais e espirituais dos diáconos, presbíteros, missionários, são as mais exigidas para um pastor. Além dos requisitos citados acima, os obreiros ainda devem ser respeitáveis. Tem uma única palavra: sóbrios, não avarentos, maridos fiéis, e governe bem a sua família. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 13. Então, nossa vida tem que ser um espelho. Às vezes, a sua vida é a pregação mais viva e mais eficaz. Uma certa feita, uma experiência que minha, mais uma vez, eu quero passar para vocês. Eu estava saindo do seminário, lá através da Vileta, eu ia lá para a congregação da Trindade, lá em Belém do Pará. Quando eu estava descendo ali pela Barão do Triunfo, indo em direção para a Trindade, de repente eu vi uma senhora não evangélica. Ela blasfemando, se queixando, murmurando, e ela disse assim: eu não quero ser crente igual aquela fulana de tal. Olha aí, meus irmãos, que mau exemplo essa pessoa não deu. Por isso é muito importante cada um de nós fazer um exame, né? Não precisa eu olhar para a tua vida e ninguém olhar para a tua vida. Você mesmo olhe para a sua vida, veja se está sendo um exemplo, se está exalando virtude, o cheiro de Cristo, os atributos divinos, as virtudes morais, através dessas lideranças diaconais, presbíteros, evangelistas. Nós temos que ter esse exemplo. Homens que têm tais atributos, com certeza, serão bons cooperadores, pois agirão segundo as orientações do pastor e a obra será desenvolvida de uma forma coerente, coesa, seja nos aspectos administrativos ou seja nos espirituais. O cuidado, o zelo, né? Nós temos que ter tudo isso, esse posicionamento, né? Não só na questão espiritual, mas também administrativa. Isso é muito importante. Outra coisa importante, o pastor ensina. A Bíblia diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus direitos. Está lá em Esdras 7 e 10. Este servo de Deus conheceu a necessidade de ter o conhecimento da lei de Deus, que é eterna, que é santa, que é para sempre. Ó Senhor, é a tua palavra. Ela permanece no céu. Está no Salmo 119, verso 89. É muito importante, meus irmãos, um obreiro ou obreira que saiba dominar bem o conhecimento. Não só a sua vida peculiar, a sua vida cotidiana, mas aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai
dizer para o povo. É muito importante. Esdras sabia da importância do ensino. É muito importante, meus. Não existe o achismo. Eu acho que a Bíblia diz isso, eu acho que o texto diz isso, eu acho. Não existe achismo na Bíblia. É muito importante nós perceber a importância do aprendizado, que gera essa suficiência para dar graça e poder para nós. O pastor, quando ensina, né, é maravilhoso. Eu sempre gosto de dizer assim, irmão, você pode ter um conhecimento profundo de teologia, você pode dominar bem a exegese, mas você ainda não é pastor. Às vezes o pastor, muitas vezes, não sabe nem dominar ainda a exegese, não sabe dominar a homilética, não domina nada. Mas quando ele pega o microfone e começa a ensinar o povo, parece que a graça de Deus está superabundante na vida dele, que o povo fica ali cheio. Essa é a verdade. Não estou aqui dizendo que não é porque Deus deu cajado para o homem. E quando Deus dá o cajado, então nós temos que entender que é Ele que está na frente. E nós estamos debaixo da graça deles. E Ele está debaixo da graça de Deus. Inúmeros são os exemplos que temos na Bíblia. Homens que conheceram a vontade de Deus, destruíram o seu povo, convictos desse desejo do coração do soberano Deus. Dedicaram as suas vidas a ensinar o povo. Jesus foi um dos tais, ele ensinou. Um povo que tem conhecimento da lei do Senhor e desejo de cumpri-la é um povo feliz, abençoado e próspero. Segunda Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 17, observe que está registrado que Josafá enviou príncipes para ensinarem nas cidades de Judá. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor. E rodeava todas as cidades e ensinava entre os povos. É maravilhoso, meus queridos, quando nós temos esse senso de direção. É muito importante você que é obreiro, você que é obreira, domine a palavra, domine o conhecimento. Não para te engrandecer, mas que o nome do Senhor seja engrandecido através da conquista do conhecimento. Isso é muito importante para cada um de nós. Assim como Deus usou Josafá para enviar príncipes, para ensinar o povo, Deus está preparando vocês para ensinar a verdade de Deus para o povo. O ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo ensino, conforme eu já falei, pela pregação e cura. Ele disse que os seus discípulos que pregassem o evangelho e fizessem discípulos. Mas não somente isso. Além de fazer discípulos, era preciso ensinar-lhes o caminho da verdade. O pastor, então, deve ter o cuidado com o ensino da igreja, para todos os membros e congregados, de acordo com as necessidades específicas, conforme expõe o nosso comentador, ou comentarista, né? Comentador, José Denerval Mendes. Ele coloca aqui uns itens: ensinar os membros e congregados da igreja e a sã doutrina, visando mudar as más atividades e os maus comportamentos e promover o crescimento espiritual para que atinjam a varonilidade cristã. Ensinar e treinar obreiros para as diversas atividades da igreja, tais como professor da escola dominical, líder de grupos familiares, dirigente de congregações, líder de mocidade, diácono, presbítero e obreiros. Ensinar os jovens, ensinar e aconselhar os casais. Tudo isso aí, irmãos, o poder da liderança, da prática né,
de um pastor, de um obreiro. Ele precisa dominar este conhecimento para poder ensinar, aconselhar, treinar, né, os obreiros, os membros, os congregados, as lideranças dos departamentos. Isso tudo vai ajudar no desenvolvimento, na harmonia do corpo. Eu digo uma coisa para vocês. Me diga uma coisa, quando você está com uma terrível dor de cabeça, você consegue pensar direito? Quando você está com uma dor de cabeça, com dor no olho, ou com uma dor de dente, eu pergunto a você, você consegue discernir as coisas? Você consegue parar para conversar com alguém? Às vezes é muito difícil. Você prefere se isolar e tentar se curar daquilo dali. Porque o seu corpo não está bem. Mas quando você está bem, mentalmente, corporalmente, emocionalmente, aí o negócio vai, anda. É muito importante, principalmente as adversidades que atormentam a nossa vida, que muitas vezes ela tenta de nos desconectar nessas áreas. É muito importante o obreiro, a obreira, estar sempre buscando essa estabilidade, né, para poder, assim, ajudar o reino de Deus. É essencial para que isso aconteça. Uma das coisas importantes dentro da prática do pastorado chama-se visitação e aconselhamento. É muito importante nós, irmãos, que estamos trabalhando no reino de Deus, irmão Raimundo Santiago. Diga aí, irmão Raimundo, pode falar. Senhor pastor, Pai, Senhor. queria que exaltar uma pergunta para o senhor sobre, eu estava falando sobre ensinamento do pastor, tem que saber ensinar, né? Isso. O pastor tem que saber ensinar a sua liderança, aliás, os seus membros, os seus congregados. Eu já congreguei com um pastor que ele sabia pregar a palavra, mas ensinar ele não sabia, tá certo? Na área de ensinamento, se fosse botar ele para ensinar algo, era um desastre. Meu Jesus. No caso pastor desse, como é que fica a situação de uma igreja dessa? Um pastor que não sabe, não tem um ensinamento para dar para a igreja. Como é que fica a situação de um caso desse, do pastor desse? Como é que fica? Meu filho fica realmente totalmente desorganizado, fica numa desordem. Essa é a palavra certa. Quando um líder não sabe, ele tem que ser muito humilde, reconhecer que precisa buscar este conhecimento para poder ensinar. Lógico que nem todo mundo tem um dom de ensinar, mas ele tem um Deus que dá a graça e também é o doador de dons, através do seu espírito, a ensinar. Mas não é só dar esse dom, o obreiro também tem que buscar. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Imagine vocês, a Bíblia está indo bem na sua frente. Ela tem umas regras que é necessário se observar, né? Quando você vai interpretar os textos sagrados, você tem que conhecer essas regras. Que a Bíblia, ela foi escrita numa cultura antiga, mas que ela tem peso e um valor moral muito grande. Você tem que entender que a Bíblia, ela tem exegese, ela tem idiomas, que é o grego, o hebraico, o aramaico, que o líder, ele tem que conhecer pelo menos o básico disso aí. Porque senão você pode ensinar de uma forma errada, né?
principalmente no dia de hoje, pessoas estão buscando conhecimento. Até o ímpio, que não conhece a Deus, estão buscando conhecimento. Então, nós que conhecemos a verdade, dentro de uma direção de Deus, é muito importante, meus irmãos, nós buscar esse direcionamento, buscar esta noção dessa verdade, para poder, quando chegar no público, pegar o microfone, saber ensinar. Na próxima aula, eu vou ser um dos estágios que eu vou estar ensinando a homilética. Você vai aprender a como criar um corpo doutrinário, né, para que realmente você ensine ao povo, né, e como você vai proceder diante desse corpo, né? Você sabe que o corpo ele tem cabeça, tronco e membro. Imagine você arrancando as suas pernas e os seus braços. Você teria todo o corpo inteiro? Não. Então, tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, no mês que vem, que é a homilética. A irmã Sara, antes do irmão Reginaldo, a irmã Sara levantou as mãos. Diga aí, irmã Sara. Irmã Sara, você está aí? É a sua vez. Se você não falar, eu vou passar aqui a direção para o irmão Reginaldo. Irmã Sara. Fala aí, irmão Reginaldo. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu filho. Eu vendo aí o irmão falar acerca do pastor, é porque eu acredito, assim, nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes a igreja há uma necessidade tão grande, né? A igreja se fechando, porque poucas pessoas hoje querem assumir o cargo de cuidar de uma igreja. E cuidar de uma igreja não é fácil, irmão. É muito difícil, né? Como o pastor falou, frisou muito bem aí, né? Na igreja não tem ninguém, pode ser trabalhoso, que dê mais trabalho, mas nenhum deles são inúteis, porque são almas. Então eu costumo dizer, Diácono Adriano está aí na nossa igreja, eu sou o líder dele, pastor dele, e eu costumo sempre dizer que na igreja não tem ninguém indispensável, todos eles mais trabalhosos que seja, a gente ter o líder, o pastor da igreja, ele tem que ter a visão não do ser humano, mas sim da alma. Porque quando Deus coloca alguém para pastorear uma igreja, ele tem que ser pastor de alma, não de pessoas. Quando eu falo assim na visão, porque existem pessoas que são super trabalhosas, mas atrás daquela pessoa tem uma alma que precisa ser cuidada, né? E às vezes também, pastor, muitas almas elas vêm para a igreja que foram mal ensinadas. E até elas se adaptar à verdadeira palavra, muitas vezes leva um tempo. E isso muitas vezes cria um problema na vida daqueles que estão liderando. E nem todo pregador tem o chamado de ser pastor, como o senhor acabou de falar aí. Nem todo mundo tem o dom de ensinar. E às vezes as pessoas acham que prego, que Deus usa, é uma benção, mas quando bota para liderar uma igreja é um desastre, né? Então eu vejo assim, um dos pontos que está acontecendo muito hoje no Evangelho é que não tem ninguém que coloca você, né? Eu lembro, pastor, que eu tenho 28 anos de fé. Antigamente, para se botar uma liderança, uma pessoa na frente da igreja, era orado, era feito campanhas, né? Para poder Deus revelar realmente, tocar no coração daquele pastor. Então eu olho, eu fico observando hoje que está tendo uma necessidade tão grande de pessoas para cuidar das igrejas, que às vezes não, como o senhor falou aí, pastor, muito bem frisado, às vezes não olha a vida do camarada, não observa o andar dele, como foi que ele chegou onde ele chegou, né? Porque hoje nós sabemos que tem igreja aí que unge a pessoas de qualquer maneira, vem para cá que eu te levo a diácono, a presbítero, né? E isso é um erro muito grande, porque é preciso ser provado, é preciso ver quem está na frente da obra, porque tem liderança que maltrata, tem liderança que machuca, tem liderança que pisa nas pessoas. E liderança não é isso, pastor não é isso. Pastor
Tem momento que ele vai chorar mesmo. Vai ter momento que ele vai botar a cabeça ali. Eu já tive esse momento de botar a cabeça e dizer, Deus me socorre, como eu posso resolver? E Deus nos dá graça e amanhã a gente está sorrindo e consegue resolver aquele problema. Por quê? Porque nós não estamos tratando de qualquer pessoa, nós estamos tratando de ovelhas. E essas ovelhas, nós vamos prestar conta com Deus, né? Eu sempre costumo dizer isso. Nós vamos prestar conta com cada vida que foi entregue em nossas mãos. Então, eu acho que está faltando muito isso, pastor. O liderado, o líder, perdão, entender que ele está tratando, está cuidando de algo precioso, que são as almas do Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bem. É desta forma mesmo, é desta maneira que temos que entender e discernir. Nós temos que entender que liderança, né? Primeira coisa, para o crescimento da obra, primeiro, ele tem que ver que se ele já cresceu. Como é que uma criança pode ensinar outra criança? Então, precisa de uma pessoa mais madura, né, para poder assim ensinar uma criança, um adolescente, um jovem. É muito importante observarmos esse processo, né? Que a própria Bíblia ela nos orienta a isso aí, né? Quando Deus ele chama um homem para uma posição especial, é importante este homem fazer uma análise dele mesmo, para ele crescer. Se ele não cresceu ainda, ele pode crescer, né? É como eu estava dando aula hoje na escola bíblica, é muito importante. Nós estamos vivenciando um processo de um relacionamento familiar. E para isso é essencial nós saber conviver esses momentos. O obreiro de Deus, o líder, ele tem que entender isso. Observe que Josafá, ele envia príncipes. Olha aí a qualidade das pessoas que iam às cidades ensinar. Então, por que esses homens chegaram a príncipes? Porque, com certeza, eles se esforçaram para alcançar esse patamar. Cada um de vocês estão se esforçando. Se vocês estão estudando, é para alcançar um patamar. Quando você chegar naquele ponto, onde eu chegou, o ponto que eu quero, aí você dá o seu amém. Então, o obreiro ou o pastor, ele chega nesse ponto aqui, que é no ponto que eu quero falar agora, visitação e aconselhamento. Nós temos que saber aconselhar as palavras certas para as pessoas certas. Eu que trabalho nessa área da psicologia, nós temos que ter o cuidado de saber falar, né? De repente, morre uma pessoa da família X e esta pessoa não aceitou Jesus. Aí um líder que não tiver conhecimento e experiência, ele vai chegar e dizer assim, fulano de tal morreu e foi para o inferno. Será que esta verdade eu posso dizer, mesmo sabendo que aquela pessoa é ímpia, mesmo sabendo que aquela pessoa faz parte da família de um crente, mesmo o crente sabendo que aquele fulano que morreu na sua impiedade, mas só que no meio daquele culto fúnebre tem pessoas não crentes. Aí eu chego, digo que aquela pessoa morreu e foi para o inferno. Aí eu pergunto a vocês, eu como líder, eu posso tomar essa postura? Eu posso tomar essa atitude? Eu posso chegar a falar desta forma? Será que eu não tenho outro meio de como aconselhar, de como mostrar uma verdade?
sem ferir os princípios deles. Eu acho muito bonito uma história que eu soube de um pastor. Isso aconteceu há décadas atrás. Todo pastor que ia naquela cidade, o coronel, vocês sabem que o coronel é aquele homem que mandava na cidade, mandava em todo mundo. O que ele falava era lei. E todo pastor, quando ia para aquela cidade, falava ele, o coronel, convidava aquele pastor para almoçar ou jantar com ele. O coronel botava aquele homem bem na sala de jantar, onde aquela sala era rodeada de santos. Os pastores que falavam mal dos santos dele, ele botava para correr da cidade. Até que um certo dia, chegou um pastor. Aquele pastor, e ele só esperando o pastor falar mal do santo dele, para ele fazer como fazer com os outros, botar para correr através de bala. O pastor se levantou, pegou o lencinho dele e começou a tirar poeira dos santos do coronel. Aí aquele coronel ficou pasmado e admirado com aquela atitude daquele pastor. E pastor, todo pastor que vem a essa cidade, eu convido para almoçar ou para jantar, eles ficam falando mal dos meus santinhos. O Senhor agiu diferente. O Senhor pegou os meus santinhos, pegou o lenço e começou a limpar cada santinho. E o pastor foi o que ele fez. Coronel, como é que o senhor, que é um homem que é tão católico, que é tão, deixou seus santos pegar tanta poeira assim? Aí o pastor convidou ele para participar de um culto na igreja. Aquele coronel, quando dava uma ordem, como eu disse para vocês, todo mundo obedecia. Daí ele deu uma ordem para a família, os capatazes veio, olha, domingo não vou para a igreja daquele pastor. O pastor pregou sobre salvação, falou do amor de Deus e fez o apelo. Naquela hora, o coronel se levantou e aceitou Jesus. Naquela coisa se levantou, a família toda se levantou, os capatazes se levantaram junto e muitas pessoas se renderam. Muitas vezes, uma atitude sábia, né, a gente conquista vidas. É desta forma, é dessa maneira, irmão. Nós temos que saber como chegar com as pessoas, saber como aconselhar as pessoas. E só quem pode dar sabedoria é a palavra de Deus. Mas se nós não dominarmos o conhecimento desta palavra, realmente nós podemos ferir. Conforme foi falado aqui, você pode ferir. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas distante de Deus. Tudo por causa de quê? De palavras, de atitudes que ferem, que maltratam e até que matam. Pessoas que querem servir a Deus, mas estão mortas dentro da igreja. Então, está na hora dos verdadeiros adoradores, que buscam o conhecimento, que buscam as verdades de Deus. Realmente eles possam agir de forma como é para ser, para edificar vidas. Se você quer exortar, sabe o que significa a palavra exortar? Exortar não é eu pegar um cinturão e bater em alguém. Exortar, no seu original, significa estar do lado de alguém. Isso significa a palavra exortar. Muitos irmãos interpretam errado. Exortar, eu chegar com o irmão, né? Irmão Raimundo Santiago, e dizer para ele, olha, se converta, senão você vai para o inferno. Isso não é exortar. Isso é matar irmãos. O certo é eu pegar a mão do irmão Raimundo Santiago e dizer para ele, não desanime não, estou aqui do seu lado. Vamos caminhar junto até chegar ao céu.
Isso é exortar. É desta forma, é desta maneira que nós aprendemos pela palavra. Jesus ele cumpria a lei. Ele podia pegar a pedra, é o único que podia pegar a pedra e lançar naquela mulher. Mas ele disse: nem eu te julgo, nem te condeno. Meus queridos irmãos, o verdadeiro cristianismo é fazer como Ur e Arão, dar as mãos. Observe aí, ó. É um círculo de bênção. O líder, ministério e povo. É um círculo. Eu chamo ciclo vicioso. Se nós unir liderança, ministério e o povo, todos trabalhando uma só direção, uma só visão, um só propósito, o reino de Deus sai vitorioso. Mas se um dessas colunas estiver totalmente fora do contexto, realmente a obra padece. É muito importante nós compreendermos isso pela palavra. E a Bíblia está recheada de exemplos. Vamos lá para o nosso módulo. O ministério de Jesus foi desenvolvido nos lugares públicos. Várias foram as vezes que ele pregara, ensinara as multidões. Entretanto, ele desenvolveu também nas casas. No começo da igreja primitiva, os apóstolos continuaram a ensinar no templo e nas casas. E todos os dias, no templo e nas casas. Não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Apesar das dificuldades encontradas no mundo moderno, especialmente com a falta de tempo das pessoas, o pastor deve cultivar o hábito de visitar as ovelhas. Nas visitas, é possível uma atenção maior a elas. O amor demonstrado a elas reforça a convicção de que, de fato, são importantes no reino de Deus. Uma visita, ela mostra para aquelas ovelhas que elas são importantes para o reino. Se você não visita aquelas ovelhas, aí ela vai dizer: realmente eu não sou importante ali para aquela igreja, eu não sou importante para aquela congregação. Se eu não sou importante, o que é que eu estou fazendo lá? Então, uma visita, a visita está dizendo: você é importante para o reino e é importante para a minha congregação. Observe que lá em Malaquias, capítulo 2, verso 7, está registrado que os lábios do sacerdote devem governar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. A função do conselheiro é a própria do pastor. Por isso, ele deve ter um direcionamento constante do Espírito Santo em meio às aflições, às angústias e à falta de direção dos homens. Ele deve apresentar um caminho seguro. Ele deve ter uma palavra acalentadora que faz aquietar os turbilhões vividos por homens que perdem a direção e o rumo de suas vidas. É muito importante o teu papel, homem. É muito importante o teu papel, mulher de Deus. É muito importante o teu papel. Olha, às vezes tu fica dizendo que não tem importância. Tu é príncipe. Tu é princesa. Quando tu sai para visitar, para ensinar, para aconselhar, quem está direcionando a tua vida é Deus, através do seu Santo Espírito. O pastor não tem só essa prática de visitas, né, e aconselhamentos, mas tem também a questão da disciplina na igreja. Então, a compreensão e o amor que o pastor deve demonstrar às ovelhas não exime de agir com justiça. A disciplina é essencial à vida de todas as pessoas. Agora, me lembro, é bom que eu vivi as duas épocas. A gente viveu uma época que beber Coca-Cola era pecado. Assistir televisão era pecado. Jogar bola era pecado.
Na época eu era menino, se alguém soubesse que Diogo estivesse brincando de bola ou estivesse assistindo televisão, era certo como 2 mais 2 é 4, que já estava batendo a disciplina. E o melhor de tudo, a pessoa disciplinada ela não podia assistir os cultos de doutrina. Outra coisa também, irmãos, todos irmãos que eram membros da igreja, para entrar no culto de doutrina, tinha que apresentar a sua carteirinha de membro. Você era batizado com o Espírito Santo. De repente, você esqueceu em sua casa a carteirinha, o porteiro da igreja chegava com você, você não pode entrar. Volte para sua casa. Se você quiser assistir a doutrina, pegue a sua carteirinha que você deixou em casa, para que você entre na igreja. Então, eu vivi essas 2 épocas áureas da igreja. Né? E, graças a Deus, nunca vi gente se desviando. Nunca vi gente machucado. Nunca vi gente zangado com o pastor. Nunca vi gente trocando de igreja por causa disso, não, irmãos. Eu via homens e mulheres buscando conhecimento da Bíblia. Percebi que o pastor, mesmo tendo, na época que eu comecei a conhecer o Evangelho, não tinha seminário teológico. O pastor mesmo ia buscar a Deus, mesmo era no joelho, queimava a pestana, estudava em casa. Mas a gente percebia Deus falando através deles. Via que eles queriam o zelo, o nosso zelo espiritual. Mas quando nós pecávamos, quando nós falhávamos, a gente tinha medo. Eu me lembro de uma certa feita que, na época, né, de Sobral, tinha negócio de parque de diversão, né? E os meninos, se alguém soubesse que um crente da Assembleia de Deus passou no meio do parque de diversão, minha amiga, podia dizer que estava disciplinado. Às vezes eu estava ali aqui perto do centro da cidade, no terminal rodoviário, onde ali, quando a Bico de Deus ali era um campo vasto, era uma área aberta. E nessa época tinha um parque de diversão. Para mim ir mais próximo para a casa de uma pessoa conhecida minha, eu tinha que passar no meio do parque de diversão. Imagine o medo que eu tive, que algum crente visse e fosse contar para o pastor da igreja que eu estava no parque de diversão. Ah, meu irmão, era um tema muito grande. Outra coisa também que tinha mau receio. Quando tinha vigílias, Deus usava um profeta, uma profeta, e se nós tivéssemos pecado, Deus levantava aquele profeta, aquele líder, aquele homem, aquela mulher de Deus, e dizia tudo que ele tinha feito. Aí tinha um medo. Aí, antes de ir para as vigílias, a gente orava, a gente buscava a Deus, a gente pedia a direção de Deus. Jesus, perdoa meus pecados. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, não deixa, Jesus, eu sonhar besteira. Jesus vai ter vigília, de repente vai usar lá um profeta, vai dizer meus podres. Meu amigo, era uma coisa séria. Espiritualidade naquela época era algo muito sério. A gente tinha um medo de Deus revelar, de Deus mostrar, de Deus dizer. Hoje não. Eu conheço pregadores, pastores, bebendo, estar no púlpito pregando, pecando, mas está na igreja, está nos púlpitos pregando. Deus é tão misericordioso. Também não mostra. Se mostra, os profetas estão com medo de dizer.
não está havendo mais posicionamento ministeriais de homens e mulheres de Deus. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Diga em nome de Jesus, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao início de tudo. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. A prática do pastorado está na sua essência, daquilo que ele crê, daquilo que ele vive. Isso é essencial para a vida de cada um de nós. Hoje vocês talvez sejam só obreiros, mas talvez um dia você vai se tornar um líder, uma obrigação. E nós precisamos ver nossos conceitos e nossos valores. Nós sabemos também que dentro da igreja você tem seus problemas. Deixa eu ver quem quer falar aqui. Só um minutinho aí. O Reginaldo. De fato, Reginaldo. Pastor, uma pergunta. O senhor falou aí de algo, também vivi isso daí, dentro da igreja. O que está acontecendo, né, hoje em dia? Que não tem mais, né, essas manifestações, né, que Deus revelava, né, que Deus batizava com o Espírito Santo dentro das igrejas. Hoje, raramente você vê alguém ser batizado com o Espírito Santo, né? Sabemos muito bem que Deus não mudou. Ele é o mesmo, né? Eu acredito que, não sei se eu estiver errado, é uma pergunta, que está faltando as lideranças, os verdadeiros líderes, voltar aos princípios da igreja, né? Porque hoje tem muito aquela ideologia, estamos no século XXI, e hoje tem igreja para todo tipo de crente. Agora nós sabemos que só tem um céu, né? E esse céu só entra quem for comprado, lavado com o sangue do Cordeiro. O senhor tem muitos anos de fé, né? O senhor está falando aí das suas experiências, e eu sei que eu também vivi isso aí. Até para passar de frente ao campo de futebol, a gente era disciplinado, eu lembro disso. Então, assim, o que o senhor acha, pastor, que está faltando hoje, né? Dentro das igrejas, voltar essas raízes, esses amores verdadeiros do Evangelho, né? Que a gente às vezes já entrava na igreja sentindo a presença, a unção. Hoje tem muito emocionalismo dentro da igreja, mas esse verdadeiro amor aí, pastor, está faltando, esse verdadeiro amor, esse cuidado, né? A gente sente muita saudade, a gente corre, a gente luta, a gente busca. Como o senhor falou, a gente está aqui nesse curso buscando mais aprendizado, mais recursos, né, para a igreja, porque eu tenho muita saudade desses cultos, dessas palavras que antigamente tinham homens que uma palavra transformava, né? Então eu pergunto para o senhor hoje, o que o senhor acha que está faltando, pastor, para que volte a essa trajetória da igreja que era tão importante? Meu querido, uma coisa você falou, respondeu. Deus não mudou, a palavra dele não mudou, mas nós mudamos. Por isso que a palavra de Deus responde mais uma vez. Devemos voltar ao primeiro amor. E para isso é muito importante o poder do ensinamento, do conhecimento. Isso que vocês estão fazendo. Não só o conhecer, não só o ensinar, mas também o praticar. Faz parte do resultado de um sucesso de um ministério. Ele é fundamental, né? É fácil eu dizer para você, aquele adágio popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É assim mesmo.
Eu falei certo, gente? Eu falei errado. Me ajude aí. Faço o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Tá certo, Manacela? Eu errei aqui no lado, acho. O que você diz aí? Eu falei certo ou falei errado aí? Faça o que eu digo, faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. É desse jeito aí, meu pastor. É desse jeito. Pronto. Pronto. Estamos fazendo isso aí, essa filosofia. Faça o que eu digo, mas não faça aquilo que eu faço. Isso está acontecendo. Muito bem, vamos lá. Então, meus irmãos, Paulo escreve nas 12 epístolas e direciona a igreja dessa cidade. O cuidado com a imoralidade sexual, as divisões, a infiltração de heresias, as distorções do conceito de pecado. Né? Hoje, né, o que acontece? Se o pastor da igreja, né, falar contra essas coisas, os irmãos já se zangam, se chateiam, não quer mais saber da igreja, ou muda para outra religião, ou abre uma igreja para ele, né? O que acontece? Mas não aceita a repreensão. Então, tudo está acontecendo. Essa libertinagem, né, no meio do povo de Deus. Paulo já nos aconselhava sobre essas questões. Então, os parâmetros vividos pelos crentes de Corinto não estavam de acordo com os conceitos bíblicos. Segundo esses parâmetros, os costumes, os modos de pensamento dos povos são desconsiderados. Né? Eles devem ser renovados de acordo com os princípios divinos. Paulo disse que na epístola, quem escreveu aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que tem que acontecer. É muito importante o pastor ter uma atitude, o líder ter uma atitude, né? Convicção de sua chamada, né? Que este homem de Deus, essa mulher de Deus, é uma pessoa bem-aventurada, que ele foi confiado na vida dele, dela, uma chamada divina, né? Que ele e ela precisa orientar, ensinar, aconselhar, visitar, disciplinar se for preciso, para o bem-estar da obra de Deus. E disciplina não é para matar ninguém, mas é para orientar. Pastores, líderes têm que ter atitudes, né? Pastor ele não deve deixar de cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Não deve se esquecer de que Deus não nos deu o espírito de covardia, de temor, mas Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e moderação, conforme está em 2 Timóteo 1,7. Né? É muito importante o pastor ter essa atitude. O pastor, em relação à sua administração na igreja, a igreja possui uma estrutura administrativa, né? Organizacional, e isso tem que ter homens e mulheres responsáveis. Né? Às vezes o pastor bota um homem de Deus, uma mulher de Deus para ser na tesouraria, mas a pessoa não aparece no dia de culto, não aparece nos momentos que a igreja está ali ofertando, está dizimando. Aí como é que vai organizar essa parte financeira da igreja? Ou a parte de anunciar os acontecimentos que acontecerão dentro da igreja, se não tiver um secretário assíduo na obra de Deus? O pastor é quem, sob a direção de Deus, faz a engrenagem funcionar, segundo os firmes e imutáveis projetos do Senhor para a igreja. O que nós desejamos é ressaltar agora é a importância de o pastor saber explorar as potencialidades, os dons dos membros, para que eles possam colocá-los à disposição da obra de Deus.
todos os profissionais e habilidade dos membros. Observe na igreja, na página do seu modo, na página 51, você vê aí a organização aí, ó. Tem a igreja, Deus, Jesus Cristo, pastor, tem o ministério. No ministério tem o quê? O copastor, evangelista, presbíteros, diáconos e auxiliares. Nos departamentos tem secretaria, tesouraria. Nos departamentos também tem departamento de crianças e adolescentes, departamento de jovens, departamento dos varões, departamento das senhoras. Escola dominical tem os adultos, jovens, adolescentes, crianças. E também tem um departamento missionário. E aqui esqueceu também, tem o departamento das ações sociais da igreja. Por que tem que ter um departamento social? Os homens e as mulheres vão trabalhar, angariar fundos para poder, assim, ajudar os membros que estão passando por necessidade. Por que a igreja primitiva caía na graça do povo? Porque a igreja não só ensinava, mas praticava o ensino, vivia o que elas ensinavam. Por isso que a igreja crescia, meu querido. Aí está o segredo do crescimento. Né? Aí mostrou assim, o organograma. Também tem o pastor a cerimônia, tem pastor que não sabe nem fazer cerimônia de casamento, culto fúnebre, né? Aí tem vários tipos de cerimônia que tem na igreja. Até para fazer um batismo nas águas, não sabe fazer. Temos que aprender. Hoje está tão fácil. Tem cursos. Você pode até baixar de graça da internet, tem um manual de cerimônia, que é muito bom. Eu tenho tudo isso. Se os irmãos quiserem o manual do obreiro e o manual de cerimônia, eu mando para vocês. Eu só vou mandar se pedir. Se não pedir, eu não mando de jeito nenhum. Tem o casamento, como é que está o casamento, como é que faz o funeral, culto de Santa Ceia também, tem que saber. Tudo isso aí, o batismo nas águas, apresentação de crianças, né? Então, tudo isso aí, irmãos, o pastor, o líder, tem que saber dominar essas áreas cerimoniais. Então, o pastor e a obra missionária. A obra missionária não deve ser vista como meramente um departamento da igreja, que realiza suas funções esporadicamente, mas, como essência da vontade de Deus, é obrigação da igreja do Senhor Jesus Cristo. A evangelização, ó, quando tem campo de missão, dentro da missão existe evangelização e o discipulado, que é fundamental que um líder compreenda isso. Não adianta você ganhar uma vida, mas se não tiver alguém que saiba educar aquela vida, como é que essa vida vai crescer? Se você não usa alimento certo para aquela pessoa. É essencial evangelizar? Mas também é fundamental você também gerar uma equipe para gerar essa questão que eu falei agora. Evangelização e essa outra que eu falei. Muito bem. Paulo anunciou o evangelho entre as extremidades do Império Romano, onde chegava, fundava igrejas, escolhia, preparava obreiros locais, em alguns lugares permaneceu um tempo considerável, como lá em Corinto. Lá ele ensinou a palavra, anunciou o evangelho, encarregava de construir, edificar uma base sólida através da ministração da palavra. Então, a evangelização é a função que a igreja possui durante a dispensação da graça. Se o pastor não tem essa percepção, essa convicção, ele, infelizmente, não conhece os planos de Deus. A ele compete o aperfeiçoamento dos santos, conforme está em Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, para que estes possam se espalhar pelo mundo, cumprindo o ídolo de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos.
Aqui nós encerramos. Amém, meu pastor. Grande ensinamento. Eu vou querer, viu, os módulos aí. Ensinamento Muito aí. bem. Manda para nós. Não, está gravado, viu? Vai ser colocado dentro do meu YouTube, meu canal. Os irmãos quiserem ver depois essas aulas, estão tudo no meu canal YouTube. Se inscrevam lá também. Me ajudem. Estou com 260 membros lá, viu? Mas quem quiser me ajudar, se inscreva lá. Quando eu fazer qualquer outros vídeos, fora estes, de ensinamento, como psicologia, como teologia, como neuro, das minhas áreas seculares, está tudo lá. Você vai ser notificado. Se você quiser me honrar sendo membro, eu agradeço de todo o coração. Gente, eu quero aqui agradecer a vocês. Me pegou de surpresa. Infelizmente, o pastor Misael falou aqui num particular comigo que a internet dele está muito fraca lá, está muito fraca lá na região de lá. Ele tentava conectar, mas caia toda hora, não conseguia. Ele vai ficar devendo. E nós vamos cobrar com juros e correção monetária. Quando tiver com a internet boa, com certeza estaremos convidando ele mais uma vez para ministrar uma aula. Pastor Misael é uma benção, viu? Ele sabe ensinar, um professor de mão cheia. Viu, gente? Não esqueça que agora em março vamos estar ensinando vocês homilética. Vai estar lá o professor Francileudo, pastor Laerte, ver quem foi outra pessoa que eu chamei. E a Filomena. Eu falei tanto de Filomena. Filomena aqui, Filomena lá. Vocês vão ter o prazer de conhecer a Filomena. Ela vai dar a primeira aula em março agora, homilética. Ela vai ensinar sermão temático. Você vai aprender a fazer sermão temático. Já o nosso irmão Francileudo vai ensinar como fazer sermão textual. Já o pastor Diogo vai ensinar vocês como fazer sermão doutrinário. Já o pastor Laeste vai ensinar vocês como fazer sermão expositivo. Então, é uma aula imperdível. Tentem logo comprar seus módulos para poder acompanhar, vendo ele lá. Tá? Então, gente, eu espero muito vocês lá na próxima aula. Já é o módulo 19º. Fica só faltando 3 módulos para nós encerrar. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou convidar aqui, deixa eu ver quem para orar por nós. Deixa eu ver aqui. Pastor, nosso obreiro, Antônio Edson. Está me ouvindo, Antônio Edson? Você está me ouvindo, Antônio Edson? Acho que ele não está me ouvindo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Deixa eu ver aqui. Que possa orar por nós. Francileudo. Francileudo, estão me ouvindo? Não estão dormindo, não, né? Pastor, não estou vendo, viu? Está ouvindo, né? Você pode orar por nós, Francileudo é nosso coordenador lá de Nova Russas. Você pode orar por nós, Francileudo? Ele está tão caladinho hoje, rapaz, ele está bem cansado. O homem trabalha, viaja, é assim mesmo, viu? Não é fácil, não. Cheguei de viagem, cheguei um pouco cansado, mas estamos aí, viu? Vamos orar, né? Ore por nós. Convidar todos os irmãos a orar junto com a gente, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que aqui nós já ouvimos. Tudo Deus. Para glorificar e exaltar o teu santo nome. Continua nos abençoando. Ministério do ensino, da graça. Abençoa cada um, Senhor, que entregou a sua vida para exercer esse tão lindo e glorioso ministério. Que assim todos sejam abençoados no santo e poderoso nome de Jesus. Tudo é para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.
Até segunda-feira próxima, com a nossa irmã Filomena, viu? Vai estar nos honrando. Amém. A Paz paz do seja Senhor para para todos. todos. Paz do Senhor.